pastor Nery, né? É benção, né, irmãos? E quem era para vir ministrar aqui era a irmã Valdirene, né, irmãos? Mas como hoje tinha culto de irmãs lá, né, ela pediu, né, que eu viesse, né? Eu quero falar para os irmãos que não sou pregador, né? Mas trazemos a mensagem, viu, irmãos? Né? Aleluias, glória a Deus. Abre as suas Bíblias no livro de Juízes, né? Também não quero fadigar os irmãos. Aleluias, glória a Deus. Juízes capítulo 9 e o versículo 7. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Juízes 9, capítulo 7. Irmãos, tem um grupo de jovens, eu não sei se é daqui, se ela é da sede, quando vai lá na igreja, é benção, viu, irmãos? É benção. É benção. Né? Eu fico muito feliz, irmão, né? A gente vê uns jovens avivados na presença do Senhor, né? Porque o inimigo, a destruição dele, ele quer destruir, já começa de novinho, né, irmãos? Para poder comprometer, mas bem-aventurado é aquele, né, irmãos, que procura andar nos caminhos do Senhor, né, irmãos? Aleluias, glória a Deus. Todos acharam? Versículo 7. E dizendo a Jotão, foi este, pôs-se no cume do monte de Gerezi, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhe: ouve-me a mim, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz, para uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram a oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim preza, iria lá botar sobre as árvores? Então disseram as árvores, a figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria lá botar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: na verdade me ungi rei sobre vós, e vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro, que os consuma o cedro do Líbano. Amém? Aleluias, glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus, aleluias, né, irmãos? Jotão, né, irmãos? Diz que este homem, ele era o menor de seus irmãos, mas aqui ele subiu ao cume do monte para pedir socorro. Aleluias, glória a Deus. Porque se nós for ver um pouquinho antes dessa palavra aqui, nós vê que este homem, aleluias, que foi falado por parábola por espinheiro, era Abimeleque, irmão de Jotão, filho de, aleluias, Gideão. Diz que este homem era filho de uma serva de Gideão, mas ele foi até os parentes de sua mãe, que era o povo de Siquém. Ali ele levantou os anciãos, aleluias, para levantar ele sobre o líder do seu povo. E a Bíblia diz que as suas palavras foram, né,
bonita aos ouvidos dos anciãos, e eles se inclinaram para ele. Mas a Bíblia diz que por ele estava tudo maquinado ao seu coração. Ele já tinha pregado prata, teria contratado uns homens mercenários, homens sanguinários que foram até ali, na casa de seu pai, e pegaram os seus 70 irmãos e mataram sobre uma pedra. Mas, porém, Jotão fugiu. Esse fugiu para morrer, para não morrer, e esse, porém, foi a boca de Deus para falar a favor daquele povo. Porque, porém, eles iriam ser enganados. E ali, irmãos, haveria homens capacitados, homens fortes, que poderia tomar frente, liderar o seu povo. Mas, porém, aleluias, eles não queriam pagar o preço e deixaram, aleluias. Não, jamais eu irei, né? Foi para um, foi para outro, só que ele trouxe em parábola, e a palavra ele trouxe através das árvores, para não falar a respeito, aleluia, do que teria acontecido. Então ele trouxe por parábola, para que eles viessem entender, aleluias. As árvores, aleluias, eram as pessoas que estavam clamando ali por justiça. E eles queriam alguém que o reinasse, que o liderasse sobre eles. Aleluias. Mas Jotão, ele foi, aleluia, por palavras, e falou sobre que as árvores, aleluia, foi até a oliveira pulou fora, foi até a figueira pulou fora, foi até a videira pulou fora. Aleluias. E quem estava esperando? O espinheiro. E o espinheiro, ele ainda ofereceu a sombra dele. Irmãos, quem é nordestino aqui, sabe o que é um pé de juazeiro. Um pé de juazeiro, lá no Nordeste, você não vê nem uma vaca, nem um cavalo deitado debaixo dele. Por ele fica até de pé, mas deitado não. Por quê? Porque ele é cheio de espinhos. Tanto na superfície da terra, como no... Irmãos, espinhos. Quem leva uma espinhada de um espinho, ele vai sentir dor por vários minutos. Ele sente dor, muitas vezes, dependendo da espinhada, a pessoa até chora. Mas foi o pé de espinheiro que se ofereceu ali para reinar sobre as árvores. E o espinheiro ainda falou sobre o fogo do Líbano. Aquele que não ficasse debaixo da sombra, ele seria queimado com o fogo do Líbano. O povo agora estava em perigo. O povo agora, ele estava pedindo socorro. Aleluias, glória a Deus. Talvez hoje, nessa noite aqui, tenha alguém pedindo socorro, irmãos. Hoje até falou, hoje é meu último culto. Hoje eu não aguento mais. Para onde eu vou, tudo está ao contrário daquilo que eu espero. Mas não peça para ficar na sombra do espinheiro, porque lá eu creio que você vai sofrer bem mais. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, o mundo aí fora, todo dia tem coisas novas, tem matança. Todo dia sai uma nova notícia, que está morrendo pessoas. Mas nós sabemos, irmãos, que na casa de Deus há vida, e vida com abundância, a salvação, a cura, a libertação, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Aqui há esperança para aquele, aleluia, que diz que não tem mais jeito, para aquele que diz, não tem mais para onde eu ir, aleluia. Quero falar para você, você está no lugar certo. Aleluias, glória a Deus. O que sai da oliveira, né, irmãos? O azeite, né, irmãos?
Aleluias. O que sai da videira? O suco, né, irmãos? Aleluias, glória a Deus. Irmãos, tudo isso as árvores elas clamaram e pediram. E nenhum daquele momento ali elas foram saciadas por essas três coisas. Mas o que esperava era algo desagradável. Mas a voz de Deus estava clamando ali sobre o cume, para que eles, aleluia, viessem receber a voz de Deus nos seus corações. Porque o que eles iriam enfrentar não iria ser fácil. E nós sabemos que a vida do crente há uma jornada, né, irmãos? Quando o crente ele fala agora, eu estou pousando debaixo da sombra. Aleluias, glória a Deus. E bem-aventurado é aqueles que esperam no Senhor, irmãos. O inimigo ele vem com os ataques de todos os lados, né? Você sabe qual é a obra do inimigo, irmãos? É para tirar o filho de crente da igreja. Tirar o filho do crente da igreja. Para o querer o envergonhar. Aleluias, glória a Deus. E a obra, irmão, essa obra ele tem, aleluias, tirado com grande vantagem, mas nós não podemos perder a esperança no Senhor, porque Ele que é o nosso resgate, é Ele que salva a nossa casa. Irmão, se você for na cadeia, sempre tem um que fala que um dia esteve na igreja. Se você for nos pontos de droga, sempre tem um ali que fala, um dia eu cantei no grupo de criança. Sempre, irmãos. Sempre tem. Sempre. Por que será, né, irmãos? Por que será? Aleluias, glória a Deus. Muitas das vezes, irmão, nós se fortalecemos no jejum e na oração. Aleluias. Mas não temos coragem de ensinar os nossos filhos a praticar de pequenininho. Só traz ele para cantar de noite na igreja e pronto, fica por isso mesmo. Eu estou se referindo à minha casa, irmão. A minha casa. Aleluias, glória a Deus. E por que o povo lá do Oriente, os que moram aqui no Brasil, eles têm outra cultura, eles servem outros deuses, mas eles ensinam seus filhozinhos a caminhar junto com eles de pequenininho. Eles viram comerciante ainda adolescente. Você acha que ele vai chegar, eu vou dar isso para o meu bichinho, porque eu estou dando aquilo que eu não tive quando era criança. É o pior erro do pai, irmão. É o pior erro. Porque quando ele tiver de 13 para 12, de 12 para 13 anos, ele não vai querer entender. Então, irmãos, nós temos que ensinar de pequenininho já, né? Qual é o caminho da verdade, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Porque, irmãos, a sombra do espinheiro, ela destrói, ela machuca, ela maltrata, ela mata, ela traz choro, ela traz desânimo. Se for por isso, ela traz até a morte espiritual, irmãos. Quando a pessoa ela morre espiritual, pastor, ela não consegue mais entrar na igreja. Primeira coisa, tem uns que se sentem envergonhados e outros eles se sentem enraivados. Parece que todo mundo fez mal a ele. É obra do espinheiro, irmão. Obras má, obras ruins, obras malignas, irmão. Irmãos, nós, aleluias, que já estamos, aleluias,
crente na boa caminhada aí, nós sabemos que tem dias, aleluia, da fadiga do dia a dia. Aleluia, glória a Deus. Mas por causa do cansaço ele não quer vir. Aleluia. E é o dia que ele perde a bênção dele, irmãos. Porque ele deixou de vir para a casa do Senhor. As suas forças. Eu não vou nem me esquecer. Quando chega em casa, tem até dificuldade para dormir. Irmãos, por quê? Porque aqui, irmãos, aqui tem frutos bons, frutos saborosos, suco gostoso, aleluias, que vem tudo do alto. Você apenas é só o instrumento para que Ele quer te usar, aleluias, glória a Deus, para fazer coisas boas na sua presença, irmãos. Aleluias, glória a Deus. O mal, irmãos, ele nos rodeia 24/48. Mas mais forte é aquele que te chamou. Ele é fiel. Aleluias, para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Então seja fiel a Ele. Aleluia, seja valente. Seja um jotão. Suba em cima do cume. E abre a sua boca para os ouvidos daqueles, aleluias, que estão preparados para ouvir. Aleluias, glória a Deus. Tem dias, irmãos, que a gente mata um leão, mas tem dias que até se um gatinho mostrar a patinha assim, você quer se esconder. Mas nós temos um. Esse sofreu calado. Esse padeceu. A Bíblia diz que ele se colocou no lugar de malfeitor por amor de nós. A Bíblia diz que pecado nenhum foi achado nele. Ele foi para aquela cruz por amor de nós todos. Agora por que nós vamos querer voltar para trás? Aleluias, glória a Deus. Irmãos, daqui para frente, irmãos, aleluias, Jesus, ele vai provar crente na terra, irmãos. Crente que estiver esperando aí, deitado em casa, esperando que a bênção vai chegar na porta dele, irmão. Se ele não se esforçar, irmãos, o espinheiro vai pegar ele, ó, cheio. Aleluias, glória a Deus. Tem pessoas que falam que jejum todo dia, mas ele quer dormir até meio-dia, 1h da tarde, e fala que jejuou. Irmão, o jejum tem que ser de olho aberto. Aleluia. Sem colocar nada na boca. Para você vencer o inimigo, para você vencer aquilo que te incomoda. E o jejum, irmãos, quando eu jejum, ele me dá força. Ele me dá coragem. Aleluias, glória a Deus. Para fortalecer. Porque a Bíblia diz que a carne, ela luta contra o espírito, né, irmãos? E se deixar, irmãos, ela sufoca o espírito e ela fica prevalecendo. Aí o que será de nós? Somos presa fácil, né, irmãos? Mas nós temos um que ele cuida de nós, irmãos. Ele tem cuidado de nós, né? Ele tem nos guardado, ele tem velado por nós, irmãos. Você tem orado pela sua casa, e você acha, irmão, que a sua oração, ela não é recebida? Ela é recebida sim, irmãos. Aleluia. Através da sua oração, sepulturas têm sido fechadas, irmãos. Aleluia, glória a Deus.
Quando você chega, irmãos, você sai daqui, aqui é a sua família, aqui é a sua casa. Mas quando você vai lá para a sua terra natal, que quer que seja, se é no sul ou no nordeste, quando você chega lá, aleluia, se tiver algum cristão, você vai ser bem-vindo. Agora, se tiver aqueles que era aquele seu amigo de infância, eles vão te olhar só de longe, dar só com a mão assim, ó. Só dar com a mão assim. Por quê, irmãos? Porque ele não quer sair debaixo do espinheiro, né? Um dia você esteve lá debaixo do espinheiro com ele, né? Bebendo, fumando, fazia o que não prestava, tudo que não prestava, né? Aí você saiu, né? Aí ele fica achando, fulano agora virou santo, né? Fulano agora está religioso, né? Eles falam isso, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Nós temos que orar por essas pessoas, irmão. Temos que orar, irmão. Né? Temos que orar. Eu luto com o senhor aí, irmãos, que ele vai fazer 70 anos. Né? O homem é correto. Se ele falar assim, tal hora ele está ali. Entendeu? Tudo dele é perfeito. Tudo dele. Mas, irmãos, tem uma coisa que não bate entre nós dois. Ele não crê em Jesus. Ele fala que crê em Deus, crê no paticício dele, crê no São José, crê não sei o quê. Mas não crê em Jesus. Falei, meu amigo, então está estreito para o seu lado. Porque a nossa Bíblia diz que ninguém vem ao filho, ninguém vem ao pai se não passar pelo filho primeiro. Nós temos que se achegar ao filho para se achegar até o pai. Não tem esse que vai passar errado na frente. Não, não tem, irmãos. Não tem. Não tem. Porque a sua palavra, irmãos, ela é, aleluias, verdadeira. Isso aqui, irmãos, é o único livro que fala a respeito, aleluia, da vida e da morte. Como se iniciou o homem e para onde ele vai. E estão querendo modificar ele, estão querendo acabar com a Bíblia, viu? Estão querendo acabar. Aleluias, glória a Deus. Mas tudo isso, irmãos, que está vindo aí, é para se cumprir o que está escrito aqui. Nada vai mudar por causa de mim e você. É nós que temos que mudar perante a sua presença, aleluia, para que nós venhamos seguir avante, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Muitos falam que a igreja, aleluia, ela vai ficar na grande tribulação, aleluias. Irmãos, eu acredito que vai ser duas igrejas, uma vai e outra fica. Uma vai e outra fica, porque a Bíblia diz que ai dos que ficarem nessa terra. Ai dos que ficarem, irmãos. E para aqueles que conheceram e para aqueles que não conhecem, eles vão vir com tudo para cima da gente, se a gente ficar aqui. Aleluias. Porque todos sempre está vendo a gente indo caminhar para a casa do Senhor, irmãos. E quando nós vamos para a casa do Senhor, eu sempre falo em casa, gente, a gente passa um dia difícil. Então, quando nós vamos para a casa do Senhor, é para nós adorar Ele em espírito e em verdade. Aleluias. Então, são só 2 horinhas de culto. Aleluias. Glória a Deus. É 2 horinhas só. Aleluias. Glória a Deus. Já tem muitos trocando essas 2 horinhas para ficar em casa. Eu congrego em casa agora, irmão. Jesus, quando falou, tem que congregar. Nós temos que congregar. Aleluias. E para mim congregar, irmãos, eu tenho que ver a cara da irmã Maria Lúcia, tenho que ver a cara da irmã Lídia, tenho que ver a cara do pastor Genésio. Porque, irmão, nós temos que tolerar um ao outro. Como é que eu vou saber, aleluia, se o irmão está bem, se eu não estou vendo o irmão? Será que na tela do celular eu vou sentir a dor do irmão, pastor Cícero? Aleluias, glória a Deus. E eu lembro, irmãos, que no ano de 2000, a gente fazia uma fila de gente lá no Parque Real, para ficar na fila de um orelhão, para ligar para os nossos parentes lá no Nordeste. E isso ia minutos, com aquele cartãozinho, né, esperando. Nossa, aquela alegria, né, irmão, aquela vontade. Aí hoje você faz uma chamada de vídeo, né, uma chamada, você vê a pessoa, parece que você está vendo ela aqui do seu lado. Você acha que está tudo bem, né?
Você acha que está tudo bem, você está vendo a pessoa aqui, a pessoa está ótima, mas não, às vezes a pessoa está morrendo por dentro. Às vezes ela está precisando de um abraço, às vezes só de um aperto de mão. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. E os apóstolos, irmão, eles venceram. Eles venceram. Aleluias. Que diz que o amor deles era tão grande, irmão, era tão grande. Quanto mais eles eram mortos, mais eles se amavam aos outros. Por amor à obra. Porque eu creio que se não tivesse este amor entre eles, nós não estaríamos aqui. Aleluias. Falando a respeito da palavra do Senhor. Aleluias. Porque o evangelho no Brasil demorou a chegar. Diz que tem só 100 anos e mais um pouquinho. Por que não chegou uns 200 anos para trás, 300 anos? Aleluias. Glória a Deus. 100 e poucos anos. Mas somos, aleluia, gratos. Né? Temos que agradecer ao Senhor. Porque um dia alguém pregou para você e você ouviu e creu. Aleluias. E se rendeu aos pés de Cristo. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, o crente, não é que ele vai se sentir melhor do que ninguém, não. O crente todo ele tem que ser grato, ainda que ele, aleluia, não tenha um carro para andar, ou não tenha uma moto andando com as duas pernas, ele tem que agradecer ao Senhor. Aleluias. Ele tem que ser grato, ele tem que ser alegre na presença do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Porque, irmãos, ali a ambição foi grande demais. O homem queria governar de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele mesmo se programou rei. Se programou rei perante aquele povo. Você acha que ia dar certo, irmão? Você acha que deu certo? Não deu, irmão. Por quê? Porque o Senhor não estava no negócio. O Senhor não estava naquela situação. Aleluias, glória a Deus. Então, irmão, nós temos que tirar muitos exemplos da Bíblia e dos homens, aleluias, que sofreram por essa obra. Aleluias. Porque se nós estamos sentados nessa cadeira aí, eu estou aqui porque alguém sofreu, calejou seu joelho, aleluia, orando, para que essas portas aqui viessem se abrir, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, e outra coisa, não podemos se esquecer que nós temos, aleluia, um Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. Esse sim, esse que está sempre ao nosso lado. Muitos já se esqueceram dele. Aleluia. Muitos já acham que é só uma historinha, né? O Espírito Santo não existe. Não, irmãos. Nós temos que buscar o conhecimento da palavra, mas sim, ter o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Porque se nós não tiver ele, nós estamos desprotegidos. Nós estamos desprotegidos. Porque a Bíblia diz que é ele que intercede por vós, por nós. Né? Intercede. Aleluia, glória a Deus. Não deixe, irmão. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe. Não deixe. Aparentemente ele vem com palavrinha bonita, né? Vem, sabe, de mansinho, mas depois ele se revela quem ele é. E quando ele se revelar, pode ser tarde. Pode ter tirado todas as suas forças, tomar tudo aquilo de bom que você tem. Aleluia. Porque a obra dele é essa. Aleluia. A obra dele é essa, é botar o crente na sarjeta. Não tem mais força de se levantar. Não tem mais força de proclamar o evangelho. Aleluia. Jogar lá no fundo do poço. A obra dele é essa, irmãos. É essa. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta, irmão, pregar bonitão, aleluia, cantar bonitão, aleluia, até orar bonitão para os outros ouvir, aleluia, mas se não está firme na rocha, irmão, se não está firme na rocha, aleluia, glória a Deus, seja você mesmo. Se o Senhor te chamou você, aleluia, aleluia, cante conforme, aleluia, te instruiu. Aleluia, pregue conforme ele te chamou. Não tente imitar pregador, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. O homem invejou a vida do seu pai, mas deu tudo errado. Deu tudo errado. Porque tem um que é maior.
E esse é Deus. Deus. A Bíblia diz que toda nação está na palma da sua mão. Quem fugirá das suas mãos? Quem? Quem, irmãos? Quem? Aleluias. Glória a Deus. O mundo ele pode até se encantar. Está todo encantado com as maravilhas que tem na terra. Mas a Bíblia diz que naquele dia ninguém fugirá das suas mãos. Ninguém. Ao maior ou menor. Ninguém. Ninguém. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, a justiça do crente é essa aí, irmãos. E uma coisa que o Senhor fez bem feita é que o homem, ele é mortal. Já pensou se o homem ele vivesse 500 anos, 1000 anos para todos isso? Mas lá no livro de Gênesis ele fala que ele não vai contender seu espírito contra o espírito dos homens, porque o homem ele é mortal. A sua duração de vida é até 120 anos. Porque o homem, ele é perigoso, irmãos. Perigoso. Aleluia. Se ele empresta a sua mente para Cristo, vai tudo bem. Mas se ele emprestar a sua mente para o mal, o estrago está feio. Aleluia, glória a Deus. E o povo ali se acovardou. Se acovardou. Quando ele vira a morte daqueles 70 homens, eles ficaram com medo. Eles não confiaram no Senhor. Eles não confiaram no Senhor. Mas o que escapou, confiou. E esse, aleluia, chegou aos ouvidos deles. Glória a Deus, aleluias. O inimigo, ele pode até se preparar, irmãos, para querer nos destruir. Mas as mãos do Senhor estão sobre os nossos lares, as nossas casas, sobre o teu filho, aleluia, sobre o seu neto, sobre quem quer que seja, que aquele que você tanto se preocupa com ele, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, e vamos orar pelo jovem. Ore pelo jovem. Ore pelas crianças. Ore, irmãos. Porque nós que já temos de 30 para frente, nós não tem como mais ir crescendo para ficar novo. Não, nossa vida é indo para a velhice. E as criancinhas estão vindo para a juventude. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, é muito preocupante, muito preocupante, sobre o que está acontecendo com nossos filhos e netos. Aleluia, glória a Deus. Hoje, se você for der um conselho para um neto, ele falar para o pai já não gosta. Então, ore, vamos orar. Orar. Fazer que nem Jó. A Bíblia diz que Jó ele sacrificava para os seus filhos, né? Ele fazendo os banquetes, Jó lá sacrificando para que Deus viesse ter misericórdia deles. Aleluia, glória a Deus. Porque na hora, irmãos, que você é espiado, quando você leva uma espinhada pelo mal feito do seu filho, você quer se atribular, e aí o velho homem quer se manifestar, quando você pensar que não, você falou besteira, aleluias, e aí o Espírito Santo vem te conscientizar e você se arrepende. Porque uma palavra mal direcionada sobre o seu filho, aleluia, ele vai guardar por gerações. E às vezes a gente se esquece, né, irmão? Aleluias. E hoje nós temos que ter mais cautela ainda, né? Glória a Deus. E a juventude, irmãos, já começa das crianças. Aleluias, glória a Deus. Amém? Ore para que a sua casa nasça um Jotão. A Bíblia diz que ele era o menorzinho da sua casa, viu? Ele não era o maior, ele era o menorzinho, né? Ele era o menorzinho. Mas ele teve coragem.
Será que o Senhor chama os grandão, grandão? Ele chama os menorzinhos, irmão, começando pelos menorzinhos. Aleluias, para fazer a diferença no meio daqueles que crê e acredita que Ele pode e faz tudo por nós. Bata a palma para Jesus. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, a mensagem foi essa aí, né? Fala para os irmãos que eu não sou pregador, né? Aleluias, glória a Deus. Agradeço aqui os irmãos, né? Os irmãos, todos os irmãos que estão aqui. Agradeço de coração, né? A irmã Maria Lúcia ali, né? Que fomos vizinhos um bom tempo, né? E o Flávio era pequenininho ali junto com os meus, né? Sempre nós moramos pertinho ali, né? Hoje nós moramos no mesmo lugar, só muda as ruas, mas ninguém se vê, né? Como é que pode, né, irmãos? Como é que pode, né? Porque, irmãos, cada um tem as suas vidas particulares, né, irmãos? Mas à noite nós temos o privilégio de se juntar e louvar o nome do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade e mais uma vez as palmas para